Olá, queridos amigos e irmãos. Pecado é uma palavra em desuso na sociedade. Pouquíssimas pessoas usam essa palavra, ela não tem mais sentido dentro da nossa sociedade. Parece que a sociedade saturou de tanto que ela foi usada no passado e hoje não a usa mais. Ela foi substituída por crimes, ela foi substituída por atos de racismo, ela foi substituída por violência, foi substituída por maldades e por aí vai. No entanto, na Bíblia, esse é um conceito fundamental para entendermos a situação humana. O homem está em pecado. Esse é o sentido que a Bíblia dá. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um só que não peque. Então, pecado na Bíblia, ela é muito importante para definir nossa situação atual. E agora, também ela é importante para mostrar o valor do sacrifício de Jesus na cruz. Paulo vai dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados. Portanto, o pecado é algo que fala da nossa vida. Agora, o que é pecado? O que a gente pode chamar como pecado? Existe uma resposta bem simples, simplória até, de dizer que pecado é a desobediência aos mandamentos de Deus. Essa é a resposta que você mais encontra quando faz essa pergunta, o que é o pecado? Há um problema aí, porque os mandamentos de Deus que estão na Bíblia, para aqueles que são cristãos, eles são muitos, variados e foram dados no tempo da história em que a Bíblia foi escrita. Então, mesmo dentro da Bíblia, o que era pecado em determinado momento não era em outro momento. Algumas coisas sim, elas sempre foram consideradas como pecado, mas nem todos. Então, o que é pecado, segundo a Bíblia? Eu quero trazer aí alguns aspectos que eu entendo, sim, muito mais apropriados para a gente definir o que é pecado e, a partir desses conceitos, na nossa prática de vida, perceber isso aqui é pecado, isso aqui não é. E dessa forma que eu entendo que poderemos entender a situação. O que é pecado? Primeiro, o pecado é uma atitude de rebeldia a Deus, de desafio a Deus, de tirar Deus da vida. Esse, eu creio, é o sentido principal de pecado. É ser algo, uma atitude de vida contra Deus, de se rebelar contra Deus, de não aceitá-lo em nossa vida, de não aceitar sua autoridade dentro de nossa vida. Em Gênesis 3:5, quando a serpente está tentando a Eva, a serpente diz algo interessante. Serpente que é o diabo, né? Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, na proposta original de pecado aos nossos primeiros pais, a ideia é de que vocês serão como Deus. Ou seja, não vai precisar desse Deus que vem aí à tardinha visitar vocês. Não vai precisar desse Deus que deu uma ordem, não coma desta árvore específica. Não vai precisar desse Deus que criou vocês e que cuidou de vocês até agora. Não, vocês serão independentes. Vocês serão como Ele. E dessa forma não precisarão mais dele. Isso é a essência do pecado. A essência do pecado é tirar Deus, sua ética, seus valores, seus atributos da minha vida
e dizer, não, daqui para frente eu sou o meu Deus. Eu comando minha vida. Essa atitude de rebeldia, essa atitude de tirar Deus de junto, isso é a essência do pecado. Portanto, se na sua vida você não reconhece Deus como autoridade sobre você, você não está disposto a andar debaixo da orientação de Deus, quando na sua vida você, para qualquer decisão, qualquer problema, qualquer dificuldade, você lembra de um monte de pessoas, mas a pessoa de Deus você não se lembra, você não conversa com ele sobre o assunto, você não leva nada para ele, você não está preocupado com a opinião dele, isso é pecado. Essa atitude é a atitude do pecado, do pecador, daquele que se esquece de Deus, daquele que se rebela contra Deus e não quer saber de Deus. Uma outra definição que eu acho também muito interessante é de que pecado é ser anti-Deus, ou seja, viver o contrário dos atributos de Deus. Então, Deus é de um jeito, eu sou do jeito contrário. Isso é a essência do pecado no meio de nós. Essas definições que eu dou para vocês, elas não são, cada uma é uma definição separada. Não, estão todas como um conjunto. Então, se na primeira definição, pecado é ser rebelde contra Deus, é esquecê-lo, a segunda essa agora diz que eu vivo contrário aos atributos de Deus na minha vida. Como é o jeito de ser de Deus? Ora, nós sabemos pela Bíblia que o jeito de ser de Deus são os seus atributos, as suas qualidades. Então, aquilo que a Bíblia diz que Deus é. Deus é amor, Deus é justo, Deus é misericórdia, Deus é bondoso, Deus é santo, Deus é supremo, Deus é onipotente e por aí vai. Quando eu vivo de uma forma contrária a esses atributos de Deus, a minha vida se transforma numa vida pecaminosa. A minha vida é dirigida pelo pecado. Eu sou anti-Deus, contra Deus. Então, se Deus é amor, eu vou odiar ou vou ignorar. Se Deus é misericórdia, eu não vou ter compaixão de ninguém. Se Deus é santo, eu não estou nem aí para viver uma vida correta, uma vida certa. Se Deus é bom, eu vou ser uma pessoa má. E por aí vai, é ser o anti-Deus, contrário a Deus. E aí eu trago um texto de Jesus, quando lhe perguntam qual é o maior dos mandamentos. Ou seja, de tudo que Deus mandou, qual é o principal? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Observe, Deus é amor. Como é que você deve ser para ficar parecido com Deus? Você deve ser uma pessoa amorosa, uma pessoa que ama. É impressionante que, dentre todos os atributos de Deus, e Deus tem muitos, Jesus ressalte este do amor. E isso é incrível, porque este atributo de Deus, que em Deus está em perfeita harmonia com os demais, para nós sobressai. Porque para nós ele deve guiar todos os outros atributos. O atributo do amor. Então veja, se Deus é amor e Deus ama, e como Jesus falou, eu amo
tanto a Deus como às pessoas, o que é que isso significa? Que eu estou sendo parecido com Deus. Então Deus se torna uma pessoa relevante para mim, uma pessoa importante para mim, mesmo que eu não esteja ligado a algum tipo de religião. Mas Deus se torna uma pessoa importante para mim, na minha vida, porque eu estou procurando viver de acordo com Ele. Claro, todos os outros atributos também, justiça, santidade, misericórdia, bondade, etc. Agora, se eu sou uma pessoa que não amo a Deus e não amo as pessoas, ou seja, sou uma pessoa egoísta, egocêntrica, penso apenas em mim e nos meus, mas desprezo todos os outros, odeio os demais por algum motivo que seja, por conta da sua raça, por conta da sua nacionalidade, por conta de alguma forma de vida que ele tenha. Se eu expresso meu ódio, se eu expresso minha indiferença para com os outros a ponto de não ajudá-los, de me afastar deles, das outras pessoas, eu estou sendo anti-Deus. Nisso reside o pecado, em eu viver de uma forma contrária a Deus. E um terceiro conceito aqui, lembra, todos eles interligados, é de que pecado é não amar, é não praticar o bem e, de uma forma decidida, praticar o mal. Praticar o mal contra os outros. Tiago 4,17 diz assim: pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quem sabe que deve fazer o bem, ele conhece muito bem aquilo que ele deve fazer, o bem, ele sabe disso, mas ele comete o mal. Ele não faz o bem. O que é que Tiago diz? Comete pecado. Ou seja, o pecado consiste em que eu não amo o próximo. O pecado consiste em que eu não amo a natureza que Deus criou. O pecado consiste em que, deliberadamente, eu quero praticar o mal. Eu quero prejudicar alguém. Eu tenho desejo de fazer algo contra alguém. Isso é o pecado. Então, veja bem, o conceito de pecado está ligado com a minha relação com Deus, em primeiro lugar, e com os homens, em segundo lugar. Se o que eu faço para as pessoas, para a natureza e para mim mesmo, se o que eu faço está de acordo com Deus, seu padrão, seus atributos, eu vivo uma vida boa e correta na presença dele. Mas, se é o contrário, então eu pratico o mal e, de fato, eu me torno uma pessoa pecadora em mim mesmo. Mesmo que, diante dos outros, eu mantenha uma aparência de pessoa muito boa, de santidade, alguma coisa assim. Mas veja, Deus não olha o exterior, Deus olha o coração. Que essa reflexão sobre pecado ajude você a fazer mudanças na sua vida, para que sua vida se adeque a Deus e para que você esteja em consonância com Ele. Deus abençoe você.